Olá, você está no Clipping Eletrônico e eu quero te chamar a atenção hoje para um assunto que eu tenho certeza que faz parte aí do seu universo. Porque é quase impossível pensar num mundo sem internet. Essa rede de computadores que nasceu nos Estados Unidos tomou conta de milhões de pessoas e tem novos usuários a cada dia. A internet está presente aí nas escolas, faculdades, empresas, nas nossas casas e nos traz um mundo em um simples clique. Outra febre do momento são as redes sociais. Orkut, Facebook, Twitter, são palavras que se incorporaram ao nosso dia a dia. Como resistir à possibilidade de falar com amigos, opinar sobre todos os assuntos, bater papo, comprar e até namorar sem sair de casa? O problema é a quantidade de horas que se dedica ao mundo virtual e como isso está aí refletindo na vida de cada um. A situação é tão grave que cada vez mais pessoas estão buscando ajuda para o tratamento das dependências tecnológicas, internet, videogame, devido a vários aspectos psicológicos que envolvem a baixa autoestima, depressão e fobias sociais causadas pelo isolamento e solidão, principalmente nos grandes centros urbanos. A dependência se manifesta como uma inabilidade do indivíduo em controlar o uso e o envolvimento crescente com a internet e com as salas de bate-papos, jogos online, compras e sites com conteúdo específico, como os eróticos, de relacionamento, bolsa de valores, busca de informações, entre outros, que por sua vez conduzem a uma perda progressiva de controle e aumento do desconforto emocional. Olha, para discutir um pouco melhor esse assunto aí, tão atrativo, né? Convidamos o especialista em marketing digital e professor da Fundação Getúlio Vargas, Gabriel Rossi. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Liliane, é um prazer enorme. Vamos bater um papo aqui, quero contribuir com minhas ideias. Muito obrigado. Maravilha, também conosco, ele que é psicólogo, inclusive coordenador do núcleo lá de dependentes em internet do Hospital das Clínicas de São Paulo e que está abrindo, inclusive, triagem para tratamento de adultos com sintomas da dependência. Ele é o Cristiano Nabuco de Abreu, o nosso psicólogo. Tudo bem, Cristiano? Como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero saber se você é internauta. Eu sou internauta. Você é aquele que realmente tem uma certa dependência dessa tecnologia ou não? Dizem que sempre que você se debruça sobre um determinado tema, naturalmente você teria algum grau de afinidade. Então eu confesso que por muitos momentos eu tenho que me controlar e me policiar para que a internet não ocupe um espaço muito significativo na minha vida. Agora, Gabriel, como é uma ferramenta fundamental do seu trabalho, porque você se especializou em marketing digital, não é? Como é que é para você ver as pessoas possivelmente estarem sofrendo com esse vício? Eu acho que, de uma certa forma, a internet muitas vezes é um instrumento dessa história toda. A pessoa amplifica uma necessidade do mundo real, um problema do mundo real. Você está usando a internet, mas ela está usando para quê? Para acessar sites de jogos, de compra, pornografia, sei lá o que for. A internet é apenas um instrumento. Isso, infelizmente, tende a aumentar um pouquinho. Classe C entrando na internet, hoje a gente tem 80 milhões de pessoas usando a internet. O Brasil não tem tanta educação digital. Só que eu acho que vale o bom senso também, vale um pouco de educação por parte da família, falta uma percepção do mundo real. No meu ponto de vista, talvez, a internet é só um instrumento. Mas você se considera uma pessoa regrada diante da internet, visto que, como eu disse, é sua ferramenta principal? Eu trabalho, claro, todo dia na internet, passo mais de 12, 14 horas por dia. Epa! Às vezes. Eu preciso... Será que é um sinal de alerta já? Só que eu me policio muito, Liliane, no sentido, eu presto muita atenção nas minhas conexões do mundo real, meus amigos do mundo real. Será que eu estou tendo relações de autenticidade com as pessoas? Será que eu estou tendo um relacionamento aprofundado? E a internet para mim é um trabalho. Quando eu acho que eu estou abusando um pouquinho, eu basicamente desligo o computador e vou ver meus amigos, eu vou sair na rua, eu vou conversar com as pessoas. Vale muito bom senso nessas horas. Você está falando dos sites de relacionamento, que o crescimento, né, Cristiano, é uma coisa absurda, porque as pessoas estão muito carentes? Olha, ou é a facilidade de comunicação? Na verdade, existem duas coisas que precisam ser ponderadas aqui. A primeira delas é o que alguns autores vão chamar de geração digital, né? Geração digital
é aquela comunidade que nasceu, de jovens, que nasceu entre 1990 e 2000, e que, segundo vários autores, já teria nascido com a perspectiva de poder se conectar sempre a alguma forma de mídia digital. Então, isso teria feito com que essa população naturalmente ficasse mais assediada por esse meio, tornando essa realidade muito mais presente, né? Agora, o que a gente entende, né, nas palavras de um outro autor muito importante, ele vai dizer que a internet hoje, ela virou a grande cola social do momento. É através da internet que eu me conecto, que eu expresso as minhas características, minhas dificuldades, e que, pelo fato de eu estar recluso em algum ambiente, entre quatro paredes, no meu escritório, na minha casa, aquilo daria uma falsa ideia de proteção. Quando, na verdade, o que eu costumo sempre dizer, internet é rua. Aquilo que você vê na internet é aquilo que está na rua. Então, essa proteção, na verdade, ela é falsa, é uma grande mentira. Essa proteção é falsa e tudo que se vê na internet, a gente pode confiar 100%? Gabriel, você que lida com marketing, com conteúdo diretamente da internet? Acredito que não. Foi o que eu falei, com essa explosão demográfica que nós vivemos, com a explosão da banda larga, falta de cultura digital, existe uma dicotomia entre banda larga e cultura digital no Brasil, ainda educação digital? Acredito que não, tem muita coisa que falta filtro. Né? De uma certa forma eu acredito, eu venho argumentando sobre a tendência de nós na internet ficarmos menos sociais com o tempo. A gente precisa de filtro. Quanto mais sociabilidade, infelizmente, mais conteúdo também que não agrada, mais conteúdo que não é filtrado. Acho que nem tudo dá para confiar na internet. E essa questão que passou a ser até um ponto de vaidade. Não, você viu quantos amigos eu tenho no Facebook? Você viu quantas pessoas acessaram a minha página? Você viu? Taradã? Quer dizer, passa até um pouquinho pela questão da vaidade da pessoa. O que é isso, ter tantos amigos? De uma maneira ou de outra, nós entendemos que a referência social, ela nos enquadra, ela nos define, ela nos emoldura enquanto característica. Então, você, o telespectador, tem um time de futebol que é preferido, viaja para um lugar que mais gosta, come uma determinada pizza. Então, essa necessidade de pertencimento, ela é muito forte. Então, eu acredito que a internet, ela cumpre muito bem esse papel. Ela, na verdade, entrega aquilo que ela promete, ou seja, ela possibilita que você, em algum piscar de olhos, né, em tecladas, você consiga ter uma rede de relacionamento muito grande. Superficial, a gente diria? Sim, sim. Uma pesquisa canadense dá conta, por exemplo, hoje, de que o jovem canadense médio, o adolescente médio, ele teria em média 2.500 amigos virtuais, sendo que apenas 5% deles um dia seriam conhecidos pessoalmente. Então, 125 pessoas? Por aí. Olha só, que seria possível esse contato físico. Real, um dia, exato. Agora, como pessoa que manipula, né? Porque é isso que ele faz, né? Ele é uma pessoa que entende tudo sobre o marketing da internet. Dá para ser maquiada esse perfil, essa forma de apresentação para que possa ser mais atrativo na internet? Eu acho que, claro, na internet todo mundo desenha um pouco a personalidade, isso é verdade. Mas o que é muito importante também é a questão da autenticidade. Se você quer, na verdade, desenvolver um relacionamento de qualidade na internet, você precisa ser você. Por exemplo, na televisão, você pode enganar até por algum tempo, né? Porque você vem trabalhando com a televisão, a teledramaturgia não, porque ali você incorpora um personagem. Mas eu estou falando de pessoas que se colocam de público, de peito aberto, como é o meu caso. Você pode levar algum tempo maquiando, mas em algum momento, mesmo que seja através da tecnologia, a pessoa reconhece quem está do outro lado das câmeras. Você acha que isso também pode acontecer com a internet? Com certeza, até porque o que realmente importa na internet é o que a gente chama de laços fortes. Que é aquele que você encontra a pessoa, se relaciona com ela, mas você conhece ela no mundo real também. Ela vai na sua casa, ela conversa com você, ela tem um contato mais direto com você. E é por isso que você não pode, de uma certa forma, deixar de ser autêntico. Eu acho importante isso. Você precisa ser você. Essa é a minha primeira recomendação. Até quem quer trabalhar com a internet, quem está entrando nesse mundo agora, seja sempre você, seja autêntico. É o princípio mais forte da internet hoje, é a autenticidade. Você acha que a internet, ainda no campo dos sites dos relacionamentos, ela está sendo bem usada? Algumas empresas, inclusive os RHs, estão fazendo uma triagem também de olho no perfil de cada pessoa, de como ela se comporta na internet.
Talvez por isso, porque as pessoas ali se mostrem bastante de peito aberto? Isso. Muitas vezes, né, quando nós vamos falar com a mídia, uma pergunta clássica sempre surge é verdade, então, que na internet você tem múltiplas personalidades? Né? Eu sempre respondo com um categórico não. Eu não acho que você tenha a condição de mostrar várias personas. O que acontece é que, à medida em que você está na internet, você se sente mais encorajado de colocar para fora coisas que na sua vida real você não teria segurança. Ocorre que muitas vezes... Me dá um exemplo disso. A gente pode, de repente, eu posso me colocar como um indivíduo absolutamente ousado, uma pessoa que fala coisas que na minha realidade concreta eu não falaria, eu não diria. Então é como se eu fosse muito mais cara de pau. Uma pergunta que você pode fazer é, então, afinal de contas, você é mais ousado, você é mais extrovertido ou não? Talvez eu tenha isso como uma característica latente, só que eu não me sinta seguro por medo talvez de ser rejeitado, então eu testo na internet e vejo qual é o resultado. Um estudo recente, muito interessante, ele vai dizer que jovens que participam dessas salas de bate-papos chamados chats, né? Eles, quando voltam dessa prática, eles voltariam com habilidades sociais mais desenvolvidas, eles voltariam mais descolados, por assim dizer. Então, de uma forma ou de outra, eu acredito que a internet ela veio sim para nos facilitar e ajudar um monte de coisa. O grande problema é que talvez a questão não seja se a internet é boa ou se ela é má, e sim o indivíduo. Se o indivíduo já vai com vulnerabilidade, se ele já não é uma pessoa equilibrada, se ele já não está centrado, provavelmente a internet ela potencialize essas deficiências. Mas eu vou mais longe. Aí eu estou quase debatendo, viu? Eu vou mais longe, porque se eu tenho essa carência, ou eu tenho essa insegurança, ou eu tenho essa dificuldade, inclusive, de estar em locais, eu posso morar lá na zona norte da cidade, o bochicho ser na zona oeste, ou, enfim, nós estamos falando de jovens, do transporte mesmo, de você poder se deslocar. Isso tudo me facilita pela internet, também não é um elemento que possa me propiciar um vício? Sim. Evidente, né? Mas é a grande pergunta, todo barman ele é alcoólatra? Não necessariamente, a não ser que ele tenha uma tendência e que ele encontre naquele trabalho uma válvula de escape para alguma dificuldade pessoal. O que acontece muitas vezes é que dentro desse mundo virtual, dentro desta realidade, nós conseguimos ousar e muitas vezes ousando isso nos agrada e muitas vezes você passa a desenvolver esta característica determinada ou influenciada pela internet. A internet está em tudo agora, né? Antes nós tínhamos à disposição só os computadores. Hoje nós temos os telefones, smartphones e iones aí toda a vida. Quer dizer, isso, a linguagem vai mudando também. A gente tem aí, para nós jornalistas, inclusive, é uma coisa muito próxima. Dizer, olha, você tem que fazer textos com determinados números de caracteres. Mas, para o geral, foi uma novidade, né? O Twitter, tem que ir lá twittar, dizer em poucas letras a sua comunicação, fazer a sua comunicação. Você acha que isso tende a mudar também agora? Eu acho que para a comunicação em si, a internet representa uma dicotomia cardinal. Por quê? A mensagem agora sofre uma descontextualização. Eu tiro uma foto da Liliane e eu coloco no Twitter, mas não necessariamente eu vou escrever o que você quer que eu escreva. Não, e também você vai fazer um Photoshop antes. E de uma certa forma também a informação não é mais local, ela é global no minuto, ela é muito mais rápida, de uma certa forma ela é mensurável, ela fica para sempre lá arquivada nos sites de busca e nós vamos deixando rastros do nosso comportamento. O Cristiano falou uma coisa muito interessante aqui, que da observação dos jovens em chats, e nós desenvolvemos um estudo chamado netnografia, que é a pesquisa do comportamento do consumidor nesses ambientes. E tudo que ele fala fica lá para sempre, a gente analisa o que ele vai deixando. E de uma certa forma eu concordo muito com a sua perspectiva, eu acho que de uma certa forma a gente traz o mundo real um pouco lá para o mundo virtual também e exacerba alguns problemas que nós temos dentro de casa ou na sociedade, na internet, a gente consegue identificar isso também. O que não pode fazer num site de relacionamento enquanto aquele quer cuidar da sua imagem ou ter preocupação com a sua imagem? O que é o pecado mortal? Eu ando pensando muito, debatendo muito sobre a questão da privacidade. Na minha concepção, privacidade é o próximo santo graal da internet. Muita socialização, todo mundo conversa com todo mundo conversa, todo mundo conta tudo, Twitter, Facebook, a tecnologia social explode, a gente está vivendo um tsunami digital no Brasil, só que a nossa privacidade está ficando de lado. Há uma nova tendência chamada geolocalização.
Ou seja, tem um aplicativo no meu celular que eu vou num bar e eu sei que amigos meus vieram naquele bar e eu falo também na internet aonde que eu estou. Veja bem. Não, o inferno que você senta lá e você está crendo que você vai conversar com outro, você está conversando com aqueles que frequentaram o bar, o que eles acharam, o que você está achando, e você continua sozinho. E nas redes sociais sabiam quem a gente era e o que a gente pensava. Agora saberão aonde nós estamos. Então a privacidade, sim, é a questão que a gente mais precisa se preocupar hoje. Em termos de segurança também, Em termos de segurança, pra claro. Para a gente entender que nem todo mundo que está nos acompanhando ou que está nos seguindo sejam pessoas de boa índole, né? Existe um ponto muito interessante que vem sendo debatido aí no meio acadêmico, que é o seguinte. Se afirma já com grande segurança, não sei se você está de acordo, de que o conhecimento que será transmitido através da internet nos próximos 3 anos, ele vai ser superior do que todo aquele conhecimento acumulado até hoje na história da humanidade. Porque a percepção é muito mais rápida? Então, o que acontece? Nós estamos hoje recebendo uma avalanche de informações e o ser humano ele não está preparado para lidar com isso. Então, seguindo na linha do que ele está descrevendo aqui, de uma maneira ou de outra, nós não temos este preparo. E um dos pontos cruciais que nós perdemos é a questão da intimidade. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma paciente minha de 16 anos, onde ela teve a sua primeira experiência sexual. E o que ela fez? Virtual? Não, uma experiência sexual tem, real. tem, Sim, também tem. Né? Também tem. Isso eu vou falar depois, é importante. E o que ela fez? Ela chega muito constrangida porque ela postou no blog dela. Eu perguntei, mas me diga uma coisa, você faria isso? Você chegaria na sua sala de aula, no seu grupo, e falaria? Não, de maneira alguma. Mas eu postei para algumas poucas pessoas. Pensei comigo, alguns milhões de pessoas. Então, e que fica, o conceito de intimidade, na verdade, ele ganha novas dimensões. Intimidade é aquilo que eu posso trocar com o suposto outro, só que esse outro ele é absolutamente limitado. Eu não tenho o contorno de quem é essa outra realidade. E até porque o internauta hoje ele procura gratificação instantânea. Exato. Quando ele posta algo num blog ou no Facebook, por exemplo, ele quer que as pessoas já respondam imediatamente. Feedback rápido. E eu acho que essa é uma característica perigosa. Então, como psicólogo, quer dizer, essa expectativa de eu postei e tenho que correr para ver e quantificar quem falou e quantas falaram. E aí? Que ansiedade é essa? Que vazio é esse? Que necessidade é essa? Que carência? Este é o grande ponto. Eu acho que você tocou no que é mais importante de tudo que nós estamos conversando hoje aqui e que já foi levantado nesse momento, né? Nós vivemos hoje um grande movimento de conexão, mas nós estamos profundamente desconectados de nós mesmos. Olha só. Então, eu entendo que a internet, ela cria de uma forma artificial, mecânica, muitas vezes real, a perspectiva de eu poder me conectar ao outro, ao mundo. Então, é como se o ser humano hoje, ele fosse assolado por uma grande ansiedade existencial. E, na verdade, ele não sabe quem ele é. Então, quanto maior o número de pessoas, de contatos, de relacionamentos, melhor eu posso atenuar essa sensação de desconforto. Outro dia, minha filha de 17 anos tinha comprado um ingresso para uma festa, para uma balada, e ela pagou caro no ingresso. Ai, caramba, eu vou ter que vender isso daqui. Eu falei, pera um pouquinho, eu vou colocar no meu Facebook. Né? E eu trabalho com isso o tempo todo. Eu falei, bom, meu Deus, ela que pensa que não durou 30 segundos, alguém já telefonou para ela no celular e ela já vendeu. Quer dizer, a rapidez é algo que... Então, de fato, a internet, ela nos aproxima das pessoas, inclusive daquelas que eu não conheço, nos dando uma falsa ideia de que eu me sinto querido, gostado, cuidado, o que nem sempre é verdade. Publicar telefone no Facebook é viável? Agora eu fiquei com uma interrogação enorme. Eu acho muito perigoso essas coisas. A privacidade, assim, no Facebook, a minha política, por exemplo, eu não divulgo nada pessoal, ou muito pouco. Coisas, por exemplo, olha, encontrei um amigo ontem, até aí tudo bom. Tudo bem, mas você divulgar coisas sobre a sua família, sobre o seu telefone, eu não acho bacana, não. Porque a internet é um campo de treinamento para todo mundo. Todo mundo está conhecendo a internet no momento. Então, quanto mais a gente evitar fazer coisas que a gente não acha que talvez sejam adequadas, é melhor. Um ponto importante, Cristiano, do ponto de vista do comportamento, que vale a pena a gente ressaltar, é o seguinte. Todos nós aqui estamos conversando, todos nós somos adultos, e nós temos muito claramente definido o que seria esta fronteira do adequado ou do não adequado. Isso, na verdade, não ocorre com os nossos jovens, os nossos adolescentes. Por quê?
porque o nosso cérebro, ele só atinge a maturidade após os 21 anos de idade. Então isso faz com que muitas funções cerebrais não estejam plenamente desenvolvidas, como por exemplo o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, que é ela que exerce o controle dos impulsos. Então, o jovem que é adolescente, na verdade, ele tem uma vulnerabilidade biológica onde ele não consegue diminuir ou reter o comportamento de se conectar. Então, ele fundamentalmente seria uma população de risco. De onde surgiu a necessidade de ter no Hospital das Clínicas em São Paulo um departamento de psicologia que cuidasse exclusivamente da compulsão ou do vício em relação à internet? Quais foram os dados que vocês captaram no mercado para dizer assim, olha, isso aqui já é um caso patológico? É o número de horas que uma pessoa fica diante do computador? É a expectativa dela em relação a como ela está sendo vista e acessando várias vezes de vários pontos da cidade? Qual foi o ponto de partida para ter um laboratório específico para isso no HC? O ponto de partida, na verdade, surgiu num congresso mundial que eu estive em Estocolmo, e ao final de uma apresentação minha, eu estou passando em frente a uma outra sala e uma colega, psicóloga, estava divulgando os dados do impacto econômico que a internet causava em homens moradores de Nova York. E aquilo me começou a servir de estímulo, porque eu fiquei imaginando, puxa vida, o Brasil é o país líder de tempo de conexão gasta a partir da rede doméstica. Os brasileiros são os que mais navegam na internet no mundo. Né? Então, se isso existe, provavelmente deve existir aí uma legião de pessoas que vem sofrendo de uma forma silenciosa com os impactos dessa tecnologia. E começamos a pesquisar um pouco, até que depois de 6 meses abrimos o serviço, e me chamou muito a atenção, porque eu já tinha uma experiência de trabalho com os transtornos alimentares, que é um ambulatório que tem uma procura muito grande, e nós recebíamos uma média aí de 4, 5 telefonemas por dia, né? Eu lembro que quando nós fizemos a abertura do ambulatório, eu não me recordo se foi em algum jornal, mídia impressa ou na televisão, enfim, após uma chamada nós tivemos em 3 horas 150 chamadas telefônicas de pedidos de ajuda, de pessoas que na verdade estavam absolutamente preocupadas consigo mesmas ou com os seus familiares. Então isso nos deu uma dimensão, ainda que precoce, de que o problema de fato ele é muito maior do que a gente imaginava. Mas ele causa angústia? Porque qual foi o tipo de queixa? Assim? Eu preciso exemplificar, porque pode ser inclusive o meu problema e o problema de quem está nos assistindo agora. Como é que eu posso ligar um alerta e dizer assim, olha, está na hora de eu me policiar mais? O Gabriel já sabe, porque ele fica conectado o tempo todo, não é, Gabriel? Eu não tenho escolha, né? Parte do meu trabalho eu não tenho escolha, né? Eu trabalho para os outros, né? Para a empresa dos outros. Isso é interessante. Mas é aquilo que eu falei, prestar muita atenção também nas suas conexões no mundo real. Como você cria laços fortes. E laços fortes principalmente são criados no mundo real. Tem que entender, eu acho que a internet ela é muito boa também, se souber usá-la de maneira adequada. Para gerar conhecimento, para conhecer pessoas novas, para trabalhar relacionamento, eu acho que ela é tudo muito legal. Tem que ter bom senso. Tá bom, mas você tem eu estou indo pro lado pessoal mesmo, porque você é a figura que representa esse tipo de usuário que precisa estar na internet, inclusive, né? Você determina assim um tempo para você, olha, 12 horas no máximo, não vou ficar, mesmo que eu tenha trabalho, eu preciso desse tempo aqui para sair, para me desligar dessa conexão? E até ando pensando muito, na verdade, na questão da desintoxicação digital. Quando você desliga o computador por uma semana, vai viajar, vai dar um tempo, vai descansar um pouco. Você já conseguiu fazer isso? Fala a verdade. Eu nunca tentei, na verdade, eu tô pensando. Nem mas quer, eu né? acredito. No momento eu não posso. Mas é algo que eu acho que é até uma tendência. Porque é o que eu falei, a internet está estourando aqui, a gente tem um tsunami. Todo mundo utilizando agora classe C com acesso a computador, classe D e é nas LAN houses. A gente ainda está aprendendo a utilizar a internet com qualidade. A gente não tem educação digital para isso. E na minha concepção também, o fato de a gente ter depressão, que a gente usa a internet, ou que seja, também é parte dessa educação digital que a gente precisa desenvolver. Talvez eu tenho a impressão, por exemplo, que países como a Coreia, os Estados Unidos, o Reino Unido, que eles possuem uma banda larga mais desenvolvida, uma educação digital melhor,
talvez eles consigam suprir esse problema um pouco mais adequadamente. Mas eu acho que é uma questão também de evolução natural. Eu acredito muito na internet, muito mais pelo lado positivo do que negativo da coisa. Gerar conhecimento, conhecer as pessoas, mas escutar. o problema existe e é por isso que nós estamos com o Cristiano aqui, né, Cristiano? Porque eu quero dar mais dicas aí para o pessoal de casa, qual é o sinal de alerta que a gente tem que ter conosco e com o outro, próximo a nós. Eu tenho uma situação curiosa, Cristiano, que eu tenho um cliente, que é um executivo de uma empresa grande, que eu não vou falar o nome aqui, porque não vem ao caso, que ele já chegou ao ponto de pedir licença numa mesa de reunião para dar uma tuitada no banheiro. Ele precisou... Eu acho que esse é o sinal de alerta. Né? Quando a gente abre mão de conexões reais, de falar com as pessoas do mundo real, cara a cara, aquela coisa carne e osso, para ir no banheiro tuitar alguma coisa. Aí eu acho que já realmente é o sinal de alerta, desintoxicação digital é necessária. Como você falou do córtex, né? Que é um órgão no nosso cérebro, assim, tá certo? Uma região do cérebro que controla isso, que no adolescente, no jovem, ele é mais frágil do que no adulto. Ele não está plenamente desenvolvido, exato. E isso faz com que ele fique também mais vulnerável à conexão ininterrupta, exato. E você, como psicólogo, você é a favor ou não da vigilância dos pais em relação à internet? Inclusive o acesso à internet. Eu acho que é muito importante a gente entender o conceito de vigilância, né? De uma maneira ou de outra, a pergunta que eu sempre faço é, se você tiver hoje uma filha de 15 ou 16 anos, você vai permitir que ela fique na rua durante 8 horas sem saber com quem ela se conecta, com quem ela fala? É evidente que a resposta vai ser um sonoro não. Claro que não. É perigoso. Então, a premissa vale também para a internet. Obviamente que os jovens, eles têm uma perspectiva social passando pelas redes de relacionamento hoje. Então, existem estudos já que mostram que jovens que não fazem parte dessas redes sociais sofrem de depressão, porque são discriminados pelos colegas. Mas a grande questão é, qual é o ponto de corte, qual é a linha divisória que a gente poderia entender de quando uma pessoa não está dependente para a dependência. É exatamente o que o Gabriel falou. Quer dizer, aliás, um excelente psicólogo, né? Quando a pessoa começa a trocar as experiências da vida real para a vida virtual. Quando eu prefiro ficar me conectando com as pessoas no final de semana, ao invés de me relacioná-las cara a cara. Quando eu prefiro desenvolver um relacionamento afetivo com uma pessoa que eu mal conheço, em vez de eu sair para uma balada e me expor de uma maneira concreta. A grande verdade da internet é que ela me protege das frustrações. Né? Muitos pacientes meus costumam dizer, eles falam o seguinte, quando eu não estou bem na internet, eu pego o meu dedo e aperto o delete. Ou seja, a perspectiva de você escapar das situações que te fazem mal, ela é extremamente atrativa. Se eu, por exemplo, estou aqui participando de uma entrevista com vocês e as minhas perguntas não são, minhas respostas não são interessantes, a gente tem que ir até o final do programa, não tem jeito. Né? Na internet não, na internet eu pego o meu dedo e eu saio fora. Então, para o jovem que tem maior dificuldade de manobrar situações emocionais de maior tensão, a internet é um grande protetor. O que é muito triste, né? Porque essas situações que são desconfortáveis também fazem com que a gente cresça. Não é? É o momento que a gente cresce. Mas é exatamente o sofrimento. Que a gente aprende a se defender. Que é uma história do bullying também, que depois eu gostaria de uma outra... Tem bullying pela internet? Tem? Opa, e muito. Tem? Vamos falar então um pouquinho sobre isso? O bullying na internet, como é que ele acontece? Ele acontece basicamente através daqueles jogos multiusuários, que a gente chama MMORPG, onde eu crio conchavos, então... O Gabriel está no Japão, você está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil e a gente começa a jogar e a gente percebe que tem um outro oponente que nós podemos persegui-lo. O que os jovens contam, na verdade, desses jogos, que mais interessante do que o próprio jogo em si, é aquela barra inferior onde eu posso me comunicar com os demais colegas. Então, o bullying ele começa a acontecer exatamente na barra inferior, onde eu ofendo, onde eu desqualifico, não somente o personagem que vai lá e ataca e mata. De todos os males, talvez esse seja o pior. O mais pesado, de fato, é essa troca de ofensas, que é muito... E eu acho que também depende muito da ferramenta. Né? Plataformas como o Twitter, onde são mais abertas que o Facebook, por exemplo, a pessoa lá sabe que ela está sendo ouvida por todo mundo, que aquilo viaja muito rápido, aquilo fica para sempre na internet. E começa a atacar empresas e outras pessoas. É um fator que a gente começa a perceber também. Depende muito da ferramenta. O Twitter ele tem mais bullying, por exemplo, que o Facebook.
Porque lá é muito maior, as pessoas falam muito mais. Com o surgimento do Facebook, o Orkut ficou mais esquecido? Ele é mais moderno? Como é que você classifica? O Facebook ainda tem um potencial interessante, que ele fala muito com a classe C. O Facebook agora ele fala ainda com fashionista, músico, formador de opinião. Só que o Facebook ele tem uma estratégia muito interessante, que é criar uma internet dentro da internet. Ou seja, eu já sinto isso no Facebook, eu consigo fazer tudo lá, consigo ouvir música, falar com meus amigos, fazer compras dentro do Facebook. E o Google, o Orkut ele é administrado pelo Google. E o Google é uma empresa um pouco mais velha, ela está preocupada com a essência dela, que é organizar a informação do mundo, não necessariamente investir no Orkut. Então o Facebook tende a crescer e a classe média tende a migrar para o Facebook aos pouquinhos. Quem não está em nenhum desses tipos sites de relacionamento está fora do mundo digital, na sua opinião? Não acredito. Eu acho que ontem eu li uma pesquisa, inclusive, que o que as pessoas mais fazem hoje na internet é buscar informações. 85% delas dizem que vão buscar informações. O segundo aspecto que elas descrevem é ler e-mail. Não sei se você viu essa pesquisa já. Enfim, então eu acho que as redes de relacionamento, na verdade, elas estão em uma escalada onde em algum momento elas vão aí parear com as outras atividades. E no mundo corporativo, é fundamental que as pessoas tenham uma página em sites de relacionamento? Eu acho que é fundamental se relacionar com o consumidor. E hoje a gente vê o consumidor migrando para o mundo digital. Uma coisa interessante falar aqui, Liliane, que não é mais questão de escolha para as empresas. Elas precisam estar na internet e se relacionar com o consumidor. O consumidor vai, por exemplo, na sua loja, não é feliz com o atendimento, ele vai reclamar na internet. Qual a sua política de resposta para isso? Qual é o seu treinamento interno para isso? Você falou muito da geração digital, o que eu chamo, Cristiano, de nativos digitais. Céticos, viram Enron, Mesbla aí, gostam de gratificação instantânea, confiam mais nos amiguinhos do que nas instituições, passam muito tempo na internet, usam o telefone, a internet via telefone. Como essas pessoas agora, entrando dentro das empresas, vão reagir? E como as empresas estão preparadas para reagir com essas pessoas? O mundo corporativo precisa pensar nisso também. Né? Tem um menino de 16, 17 anos, ele vai entrar agora para o mercado de trabalho. Como que a liderança tem que mudar agora? Como que eu vou me relacionar com essas pessoas? A hierarquia muda, a hierarquia da informação muda com isso tudo. O mundo digital ele é cardinal para as empresas, não é mais questão de escolha. E mais ainda, como apresentar esse mundo para essa nova geração que está chegando agora? Meus filhos têm 2 anos e meio, já pede, mamãe, iPad, eu filho fala, vai pedindo até você crescer e ter um. Eles vão acabar ensinando a gente. Como os pais devem se comportar com essa geração que está crescendo aí, vendo isso de uma forma tão usual? Eu acho que nós temos que ter uma postura de abertura, né? Abertura no sentido de não a prioristicamente já dizer não, isso não é bom. Eu acho que nós temos que de fato observar, né? Antes de patrulhar. Então, quando as pessoas perguntam, bom, então eu vou cortar a conexão do meu filho, eu não sei o que ele faz, então chegue para ele, pergunte para ele o que você tem feito. Eu acho que se você tem, na verdade, uma boa relação familiar, seu filho não vai esconder nada de você. Mas meu filho nunca se abriu comigo, então eu tenho medo. Bom, então o problema é anterior, o problema não é a internet. Na verdade, ele busca na internet aquilo que ele não tem em casa. Então, na verdade, eu entendo que a internet, muitas vezes, ela acaba sendo injustamente demonizada. O problema não é a internet, são as pessoas, evidente. Mas eu ficaria aqui muito mais tempo. Foi pouco, não foi? Você aprendeu bastante? Eu, pelo menos, aqui me deliciei, aqui na companhia do Gabriel. Gabriel, você também é palestrante, não é isso? Palestrante de marketing, a gente tem a Gabriel Rossi Consultoria também aqui em São Paulo. Foco no marketing político, que é interessante, e palestras para todas as empresas por todo o Brasil. Professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pelo seu carinho. Quer deixar o endereço eletrônico? O pessoal aí na internet? www.gabrielrossi.com.br. E aqui eu vou deixar o telefone comercial também, que é 11-2361-5005. Muito obrigado, Liliane. Obrigada a você, querido, e também ao nosso psicólogo. Vocês estão recrutando pessoas que, porventura, queiram ser avaliadas se tem ou não problema, ou aquelas que já têm a constatação que estão com problema. Querendo ajuda, é só ir no www.dependenciadainternet.com.br, que as pessoas vão ser muito bem orientadas. Muito obrigada, Cristiano Nabuco de Abreu, por seu carinho, por sua atenção e ter vindo até aqui. Eu que agradeço. E a você, o nosso carinho, o nosso muito obrigada, e até o próximo Clipe em Eletrônico.